Então, vamos lá, pessoal. Nessa número 1, nós temos aqui um S no verbo. E aí eu expliquei para vocês que a gente vai acrescentar esse S no verbo no presente, né? Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. No caso, a gente tem aqui o John. E o John poderia ser substituído por he, que é ele. Então, ó, John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Então, o John come o café da manhã, ou toma café da manhã, às 6 de manhã. Então, aqui eu posso falar o John come ou ele come, tá bom? Na número 2, o meu sujeito é I, que quer dizer eu. Então, I often, e aqui nós temos books. Então, eu quero dizer que eu frequentemente leio livros. Então, eu vou adicionar aqui o verbo read, que é o verbo ler. E eu não vou acrescentar S nesse verbo, porque o sujeito é o pronome eu. Então, eu leio. Não é nem ele, nem ela. Então, o verbo fica normal, tá bom? Na número 3, a gente tem que adicionar aqui nesse espacinho aquela palavrinha que a gente chama de auxiliar, né? Que no caso, quando o verbo está no presente, a gente, né, lembra, a gente não conjuga, né? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, né? Ou na pergunta, você come? Tu comes? A gente não muda o verbo, né? A gente vai acrescentar aquela palavrinha que é o do ou does, tá bom? Nas perguntas. Como é que a gente vai descobrir se é do ou does? Eu falei com vocês que o does a gente vai usar para quando o sujeito for ele ou ela, tá? Então, se não for ele ou ela, a gente vai usar do. Então, aqui o meu sujeito é you, que quer dizer você. Então, eu vou usar do. Então, do you like to study English? Você gosta de estudar inglês? E aí a minha resposta é yes, I do. É como se você estivesse falando assim, sim, eu sim, ok? Na número 4, nós temos assim, my father always, nananã, songs in the shower. Então, o sujeito é my father. My father é o mesmo que he, que quer dizer ele. Então, ó, ele sempre canta canções ou músicas no chuveiro. Então, ele sempre canta. Então, a gente vai vir aqui, vai pegar esse verbo cantar, ó, sings, e vai jogar para lá, tá bom? Então, deixa eu riscar aqui o que a gente já usou. Então, aqui a gente vai colocar o verbo com S, porque o sujeito é ele. É o he. E o Ok? comer? Então, comer está aqui no número 1, ó. Já está com S. Mas você não marcou. Não está marcado para você, não? Ah, não risquei aqui, né? É. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. Na número 5, a gente tem assim. Does Julie... Por que a gente usou o does? Porque o meu sujeito é a Julie, que é o mesmo que ela, she. Então, ó, does Julie work on Saturdays? Eu vou dizer no, she do not, ou no, she does not. Observem aqui o que eu usei na minha pergunta. Eu não usei o does na minha pergunta? Então, eu vou usar o does na minha resposta. Então, does not. E eu posso juntar esse does not e fazer isso aqui, ó. Doesn't. Aí vocês escolhem qual é a melhor forma que vocês querem usar. Tá bom? Em inglês, vocês podem ficar à vontade para usar uma das duas. Na número 6, nós temos assim. Would you like to... E aí, pessoal, esse aqui é um caso diferente, tá? Esse é um caso de verbos no infinitivo. Não segue essa regrinha de do e does. Aqui o que importa para a gente é esse to aqui. Quando a gente tiver esse to, aqui o verbo está no infinitivo. É como se fosse esse Rzinho do nosso verbo em português. Por exemplo, meu verbo deixa eu colocar com letra maiúscula, ó, cantar. Aí esse R aqui,
Ó, o verbo cantar em inglês é to sing. Esse R que aparece aqui para gente na língua portuguesa é esse to aqui. Ou seja, se eu tiro esse to, eu vou dizer só canta, tá bom? Eu vou dizer só. Quando a gente tem esse to aqui, o nosso verbo vai estar no infinitivo, que é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Por exemplo, o verbo sing. Se eu tenho só sing, eu quero dizer canta. Se eu falo to sing, aí quer dizer cantar, tá? Então, coloquei bem aqui para vocês verem, ó. Canta. Se eu acrescento to, é o mesmo que esse Rzinho, cantar. E aqui a gente está falando sobre o Havaí. Então, provavelmente, a gente vai usar o verbo viajar, tá? Então, a gente vai dizer assim, ó. Você gostaria de viajar para o Havaí no nosso próximo feriado? Tá, ó. Would you like to travel? To travel to Hawaii on our next holiday? Ok? Na número 7, nós temos I live close to my company. Ou seja, eu moro perto da companhia ou da empresa que eu trabalho. So I can, e aí a gente já até falou sobre isso aqui, né? Se ele trabalha perto da empresa, ele pode andar, ir caminhando para o trabalho. Se o meu sujeito é I, né? Então eu vou usar o meu verbo ó, walk, que é andar. E eu não vou acrescentar o S, tá bom? Porque o sujeito é I. Então, I walk to work. Na número 8, a gente tem Mr. Smith. Aí é o senhor Smith. O sujeito é ele. Então, he always, e a gente vai dizer que ele toma chá de manhã. Aliás, de tarde, tá bom? Ele bebe chá de tarde. Então, se eu vou usar o verbo beber, ele já até está com S aqui para facilitar para a gente, né? Mas por que a gente vai usar esse verbo com S? Porque o meu sujeito está na terceira pessoa, que é o he. Tá bom? Então, he always drinks tea in the afternoon. Ele sempre bebe chá de tarde. Na número 9, nós temos assim, my classmate. My classmate quer dizer o meu colega ou a minha colega de classe. Então, aqui o sujeito pode ser tanto ele quanto ela. Tá bom? Um dos dois. E aí a gente está falando sobre assistir um programa de TV favorito. Então, a gente vai usar aqui o verbo ó, watches. Por que que esse verbo, olha só, ele, na verdade, é assim, terminado em SH. E aí, o que que a gente faz? A gente não pode simplesmente acrescentar S. Quando os verbos em inglês terminam em X, S, CH, SH, O, a gente acrescenta ES, tá bom? Então, ó, my classmate watches his favorite TV show after class. Então, meu amigo ou a minha colega de classe assiste o programa de TV favorito. Ah, no caso aqui é dele, né? É his. Ó, quer dizer que está marcando que é ele. Depois da aula, ok? Na número 10, nós temos I'm sorry, me desculpe. I have time to talk to you now. Então, eu não tenho tempo. Então, para eu dizer eu não posso falar simplesmente I not. Eu tenho que usar a palavrinha que marca que o verbo está no presente. Então, I do not, tá bom? Então, eu vou usar o do mais o not. E aí, vocês podem juntar e virar isso aqui, ó. Don't. I don't have time to talk to you now. E aí, ele está aqui, ó. Don't. Ok? Na número 11, nós temos uma pergunta de novo. Então, a gente vai usar ali ou do ou does. Como é que a gente vai saber? Pelo sujeito, ó. Your cousin. Nesse caso aqui é she, né? Ó, é ela. Então, ó, sua prima. Your cousin. Cousin pode ser primo ou prima, tá bom? Então, ela tem um trabalho?
A sua prima tem um trabalho? Ela tem um emprego? Então, se o sujeito é she, eu vou usar o auxiliar does. Does your cousin have a job? Yes, she does. Ok? E por último, I don't. E aí a gente vai usar o have. I don't have a pen. E aí, aqui é bem interessante, porque quando já aparece o meu auxiliar, do ou does, o verbo sempre vai ficar na forma normal, tá bom? Sempre, ok? Então, deixa eu printar essa tela para enviar para vocês. Pausar aqui a nossa gravação.